Bom dia, paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, graça e paz para todos vocês, amém? Aleluia. A palavra de Deus hoje para nós, louvado seja o nome do Senhor, é Jeremias 18. Jeremias 18. A palavra de Deus diz, aleluia, aqui em Jeremias 18, o vaso do oleiro. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando pelo processo da olaria. Muitas vezes nós estamos passando o processo na mão do oleiro. Jeremias 18. E eu leio aqui assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, diz o Senhor para Jeremias. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o Senhor dizendo a Jeremias: não poderei eu, diz o Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus leva Jeremias em visão para mostrar a Jeremias como o oleiro profissional trabalha num vaso. A gente vê nessas lojas por aí, cada vaso lindo, né, irmãos? Cada vaso lindo, cada um mais lindo que o outro, não é mesmo? Então, aqueles vasos são feitos com muita sabedoria e perfeição, né? É de admirar, né? Aqueles vasos. Mas aqueles vasos que a gente vê, eles passaram pela mão do oleiro, eles passaram pelo fogo, eles passaram pela água, eles passaram por aquecimentos, eles passaram por transformação. E quando o oleiro profissional, quando ele está quase terminando de fazer o vaso, e o vaso quebra na mão dele, o que ele faz? Ele pega aquele vaso e joga fora? Não. Ele pega aquele vaso, quebra ele todinho e faz de novo. Ele não remenda o vaso. Ele não coloca lá um adesivo, alguma coisa que possa colar aqueles pedaços do vaso. Não. Ele também não coloca uma parte quebrou e a outra ficou inteira. Daí ele vai lá e cola a outra parte, sei lá, de uma outra cor. Também não. Ele quebra o vaso e faz outro vaso desde o início. Ele volta tudo de novo. É assim que o oleiro da terra faz para sair um vaso perfeito, bonito, sabe? Deus mostra a visão para Jeremias e diz a Jeremias: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. E Jeremias, muito obediente, foi até a casa do oleiro. Chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando com aqueles vasos. E Deus disse a Jeremias. Então, olha, irmãos, que coisa linda, né? Deus, ele faz comparações materiais para que você possa entender o espiritual. Deus leva Jeremias à casa do oleiro, mostra para ele como que um oleiro faz. E ele diz:
Tu viste, Jeremias, o que o oleiro fez com o barro? Quando ele estava fazendo o vaso caiu e quebrou. E ele pegou aqueles cacos do vaso, tomou em suas mãos e fez todo o processo novamente, fazendo um novo vaso. E Deus diz para Jeremias, no verso 6, não poderei eu, o Senhor, fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como o barro na mão do oleiro, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é a casa de Israel? É eu e você. Você mesmo está me ouvindo. Eu sou barro, você é barro. Então, quando a nossa vida acontece algo na nossa vida que o oleiro está trabalhando, que é o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando na tua vida, ele está limpando, ele está purificando, ele está renovando, ele está trabalhando de dentro para fora. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, ela não começa no exterior, ela sempre começa de dentro para fora. Deus, ele começa a trabalhar aqui, ó, no coração. Deus, ele começa a limpar o coração. Deus, o Espírito de Deus começa a mover tudo que não presta daqui de dentro e trabalhar. E eu digo para você, essa obra não é do dia para a noite, tá? Essa obra demora. E dependendo do coração, se for um coração duro, uma pessoa que sabe, não quer se converter, ainda demora ainda mais. É a palavra. Então, Deus falou para Jeremias, não poderei eu, o Senhor, fazer de vós, ó casa de Israel, como fez este oleiro? Deus está falando contigo. Porque muitas vezes o que você está passando é que você está passando pelo processo da olaria. Você está sendo limpado, você está sendo purificado por dentro. E muitas coisas, irmãos, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar aqui dentro, às vezes dói. Às vezes dói e às vezes você chora. Porque ele está removendo coisas antigas do passado. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ele nos faz uma nova criatura. Quando descemos as águas do batismo, ele joga o nosso passado, ele joga no mar do esquecimento. Quando ele joga todo o nosso passado de erro, de pecado, de tudo, ele pega e joga no mar do esquecimento, aí começa a obra do Espírito Santo internamente dentro de nós. Aí ele começa a tirar mágoa, ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança, ambição, soberba, orgulho. Todas essas coisas aí, o Espírito Santo tem que tirar. Arrogância. Então, entenda que por vezes pode ser que você esteja passando pelo processo da olaria de Deus. Mas eu falo uma coisa para você, vale a pena passar pela olaria de Deus. Porque eu passei pela olaria. Tudo isso que você vê, eu pregar, falar, Deus me usar, irmãos, isso não foi de graça. Eu passei pelo processo da olaria. Sabe, aquele processo que a pessoa vem lá, te ofende, te magoa, e você ainda tem que ir lá e pedir perdão? É mais ou menos isso. Sabe, a pessoa errou com você, te machucou, te magoou, e você ainda tem que perdoar. Você tem que perdoar. É desse jeito, irmãos. E isso funciona em todas as áreas, é tudo.
sabe? Então, isso é o processo da olaria, irmãos, porque Deus, ele não pode colocar ninguém na obra dele despreparado, porque uma pessoa na obra de Deus despreparado, ao invés dele ganhar almas para Jesus, ao invés dele trazer almas para Cristo, ele vai matar, ele vai distanciar a pessoa de Deus. Então, Deus não coloca ninguém despreparado na obra, não. Tem que haver um preparamento. E como é que acontece esse preparamento? Você passando pelo processo. Por exemplo, se você é uma pessoa que Deus ele tem o propósito de te usar na cura, para você orar por pessoas doentes e ele curar, e ele vai te usar nessa área, você vai passar pelo processo da enfermidade. Você vai ser testado, provado com enfermidades. E às vezes até enfermidades incuráveis. Porque Deus ali, ele está te moldando para você entender, para você compreender a dor do próximo. E o que o próximo está sofrendo. Porque se você não sentir no seu próprio corpo a dor do próximo, na sua pele, como é que você vai ajudar uma pessoa e orar por uma pessoa doente se você nunca ficou doente? Você nunca precisou, sabe, de uma intervenção de Deus para ser... Então, irmãos, é um processo. Se Deus quer te usar na área da cura, você vai passar por enfermidades. É assim que funciona, irmãos. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que é tudo maravilhoso, que é tudo assim, não abrir e fechar de olho, você recebe. Não é, se não tem um processo a ser vivido, a ser passado. Eu passei por esse processo de enfermidades. Eu passei por um processo de enfermidade. Eu tive 3 enfermidades, irmãos, no meu corpo. Enfermidade incurável. Eu passei por 3 enfermidades incuráveis. Até Deus trabalhar dentro do meu interior e mostrar para mim, através da dor, o sofrimento do próximo. Estas enfermidades que Deus permite para te aperfeiçoar o dom, Ele permite e depois Ele retira, tá, meus irmãos? Ele cura. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele mesmo liga. Você está aí na tua Bíblia, está aqui na minha Bíblia e está na tua Bíblia também. Está escrito isso, que Deus faz a ferida e Ele mesmo liga. Então, Ele permite uma enfermidade na sua vida para te conceder o dom da cura. E você passa por aquele processo de enfermidades. Aí, ali, no processo de enfermidade, Ele vai provar a tua fé, Ele vai provar a tua confiança. Porque você, futuramente, vai ter que passar essa confiança para aquela pessoa que está doente. Essa confiança que você está adquirindo através desse processo. Entendeu, meus irmãos? É assim que funciona. E isso em todos os dons, em todas as áreas. Você vai passar por um processo para você sentir a dor do outro. Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, quanto mais Deus te entregar dons, mais processos você vai passar. É assim que funciona. Deus me deu o dom da cura, mas eu fui provada com 3 enfermidades incuráveis. Eu tive câncer no útero, Deus me curou. Eu tive um problema no coração, adquirido por doença de Chagas, sabe? Doença de Chagas, já ouviu falar? O bicho barbeiro, né? Foi constatado que eu fui mordida pelo bicho barbeiro. Como, eu não sei, né? Mas, segundo os médicos, eu fui mordida pelo bicho barbeiro. E eu tinha 2 doenças no coração. E o médico chegou a me mandar pro hospital para aguardar um transplante, porque o meu coração estava condenado à morte. Daí, quando eu fui mandada para o hospital do coração para ficar na fila do transplante, tudo era um processo, irmão, que eu estava passando. Daí Deus falou, não, eu não vou permitir que ela vá para aquele hospital, porque é só para uma obra. Irmãos, quando
olha, do nada Deus me curou. Um dia eu estava numa visita, numa casa, num lar, num culto, e ali chegou um vaso de um outro estado, um mensageiro de Deus, um evangelista, para pregar naquele culto, naquele lar, muita gente. Quando ele entrou pela porta, ele se dirigiu direto a mim. Eu nunca vi aquele homem na minha vida. Ele se dirigiu direto a mim. E ele veio até a mim, colocou a mão sobre mim e falou assim: eis que eu te curo hoje. Eis que a partir de hoje tu não terás mais esse problema no coração. Naquele dia, ele me libertou do problema de coração. Depois voltei no médico, o médico disse que não sabia o que aconteceu, que eu não tinha mais nada, e ele viu uma cirurgia. Nos novos exames que eu fiz, ele viu uma cirurgia. Então Deus operou meu coração e me deu um coração novo. Por quê? Por causa do processo que eu estava passando, porque Deus queria entregar para mim o dom da cura. Hoje eu oro por pessoas com HIV, com enfermidades incuráveis. Deus, ele cura. Mas eu passei por processos de enfermidade. Compreendeu, meus irmãos? É o processo do oleiro. Então, minha querida irmã, meu amado irmão, presta atenção. De repente, o que você está passando é o processo do oleiro para Deus te aperfeiçoar os dons, né? Qual é o propósito que Deus tem falado que Ele tem na sua vida? Qual é a área? Então, dependendo da área que você está passando, porque os dons, meus irmãos, Ele dá, mas não é de graça, viu, irmãos? Não é de graça, não. Você paga um preço, você passa por um processo. E Ele vai te provar naquela área na qual Ele vai te usar futuramente. Então, Ele vai permitir provações na qual Ele vai te usar. Então, observa, presta atenção e analisa se não é o que está acontecendo com você. Às vezes você está passando pela olaria de Deus e não está entendendo. E, irmãos, e muitas vezes o que acontece aqui quando o vaso ele cai da mão do oleiro e quebra? É quando você começa um processo na mão de Deus e você começa a murmurar. Quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar muito, quando você começa a dizer que Deus isso, Deus aquilo outro, que Deus não olha por você, que não sei o que, nessa hora você cai e quebra na mão do oleiro. Daí que acontece? Você volta para a estaca zero. O oleiro pega você, ou seja, o oleiro pega o vaso, quebrou, né? A murmuração é pecado. Você murmurar contra as coisas de Deus é pecado. Deus não suporta murmuração. Então, se você murmura no meio da prova, você é quebrado, colocado para trás. Você volta, como diz o povo, para a estaca zero e volta todo o processo novamente. É assim que funciona. Se nunca falaram isso para você, então, olha, começa a aprender que é assim que acontece. Aqui a Bíblia diz, irmãos, o vaso na mão do oleiro. E este oleiro, o meu oleiro é Deus, o teu oleiro é Deus. Então, dependendo do que Ele vai te usar, em que área for que Ele vai te usar, o processo é mais dolorido, às vezes é mais leve, às vezes, né, varia na área que Ele for te usar. Então, meus irmãos, os dons é maravilhoso, mas todos eles têm um processo da parte de Deus. Então não reclame, não murmure, sabe? Muitas pessoas não aceitam o processo, aí não é aprovado. Para você ser aprovado por Deus, você precisa aceitar o processo. Dói, às vezes dói, irmãos. Às vezes você chora, às vezes você se angustia, às vezes você fica assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Às vezes as pessoas te julgam. Ah, ele está doente porque ele deve ter pecado, ele deve ter feito alguma coisa errada. Ela está passando esse processo, deve de ser porque ela fez alguma coisa errada. Eu passei por isso, irmãos. Mas quando você está num processo que é Deus que está permitindo, vale a pena,
Porque no processo da provação, Deus ele está te guardando. Deus repreende a língua dos caluniadores. Deus repreende a língua dos mentirosos, dos fofoqueiros. Está falando um monte de coisa para você. Não foi o que aconteceu com Jó? Foi o que aconteceu com Jó. Jó estava sendo provado ali no pó e na cinza, cheio de ferida. Daí vinha Elifaz, Elisama, os amigos de Jó. Aí, Jó, tá em pecado, é? Tá em pecado, Jó? Que tu tá, olha essa lepra aí no teu corpo, Jó. Olha os teus filhos, Jó. Tu perdeu todo teu filho, Jó. Tu perdeu a tua fazenda, tu perdeu tudo que tu tinha, Jó. Tá em pecado, Jó? Qual é o teu pecado? Confessa o teu pecado para Deus. Leia lá, Jó 41, 42, 38. Tudo fala a respeito. Os amigos de Jó começaram a acusá-lo por causa da provação que Deus estava permitindo na vida de Jó. Mas a Bíblia diz também que Jó, em toda essa provação que ele passou, em toda essa luta, essas aflições que ele passou, que não foi fácil, não é para qualquer um ser provado da forma que Jó foi provado. E a Bíblia diz ainda que Jó, mesmo diante disso, a sua esposa chegou para ele e falou para ele: olha a tua situação, amaldiçoa esse teu Deus, porque esse teu Deus não serve para nada. Amaldiçoa esse teu Deus e morre logo de uma vez, Jó. A mulher dele falou para ele. Ele se virou para a mulher dele, todo cheio de chaga. Se virou para ela e disse: cala a tua boca, porque tu tá falando como uma louca. Tu não sabe o que dizes. Nu eu vim de Deus e para lá nu voltarei. Glória seja dada ao nome de Deus que vive para sempre. Eu vim sem nada e vou retornar para ele sem nada, porque ele ama a minha alma. Ele não ama o meu corpo de carne, ele ama a minha alma, e a minha alma vai voltar para ele, porque eu vim sem nada e para ele também vou retornar sem nada. Louvado seja o nome do meu Senhor. E em tudo isso a Bíblia diz que Jó não pecou, Jó não errou, e isso agradou demais a Deus. E ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E a Bíblia diz que Jó teve os seus bens restituídos. Ele foi curado depois. Ele foi liberto daquela lepra. Ele foi restaurado a sua saúde. Deus começou uma linda obra nova na vida de Jó. Ele foi restaurado da doença, foi curado. Deus deu aquela esposa que murmurava e não ajudava ele. Está na Bíblia, leia a palavra, Jó. Aquela mulher que ao invés de ajudar ele na fé, sabe assim, apoiando ele. Não, meu marido, você vai vencer, Deus é contigo, Deus ele vai te curar. Não, ela murmurava, ela blasfemava contra a vida de Jó. E depois aquela mulher, Deus permitiu que ela morresse. E depois Deus deu uma nova esposa para Jó. E Jó se casou novamente. E Deus deu outra família para Jó. E a Bíblia diz, está escrito na minha e na tua também, que Deus deu para Jó filhos lindos, melhores do que os outros que ele tinha da primeira esposa. Irmãos, Deus ele é muito fiel no que faz. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo que Jó tinha antes, foi devolvido em dobro para Jó. As riquezas, os bens, os filhos. E a Bíblia diz que na época não existia na terra moças bonitas e elegantes, saudáveis, lindas como as filhas de Jó. Oh, irmãos, esse Deus é perfeito. Esse Deus é lindo demais. Vale a pena passar pelo processo da olaria de Deus. Meu irmão, minha irmã, não murmura, não reclama não. Para de dizer que Deus não é com você.
Porque Deus Ele está te guardando do maligno. Você pensa que diante dessa prova que você está passando, irmã, diante dessa provação que você está sendo provada, irmão, você acha que o diabo não quer te destruir? Você acha que Satanás não queria destruir Jó? Deus falou para Satanás, toca em todos os bens dele. Até na saúde você pode tocar, mas não toque na alma dele, porque a alma dele é minha, diz o Senhor para Satanás. Leia aí. Você sabe do que eu estou falando. Ele foi fiel na prova. Ele foi fiel na provação. E qual é a provação que você está passando, meu querido irmão? Minha querida irmã, presta atenção, meu amor. Presta atenção, minha linda. Não reclama. Ao invés de reclamar, fala para Deus, Deus me dá graça, Deus. Me dá força, me dá sabedoria, Pai, para me passar essa provação, Senhor. Se o Senhor tem um propósito de me usar lá na frente para ajudar almas, para sarar alma, para ajudar pessoas, para ajudar a restaurar a vida de pessoas, Pai, e o Senhor está me provando, Pai, me dá força, me ajuda, me ajuda. Nos meus processos, irmãos, de enfermidade, eu orava muito, Deus, eu sei que o Senhor pode me curar, e eu me baseava muito na palavra de Jó. Eu me fortalecia muito, irmãos, na palavra de Jó. Eu falava, Deus, se esse problema de coração, o Senhor pode me curar, Deus, o Senhor pode me libertar. Eu creio, Pai. Eu sei que tudo acontece no teu tempo. Eu não murmurei, irmãos, eu não me revoltei contra Deus. Tem pessoas que começam um propósito, ele começa a se revoltar contra Deus. Não podemos, irmãos. Nós temos que pedir força, sabe? E continuar. Deus, tu está me provando. Me dá graça, Pai. Me dá força. Me ajuda, Pai. Irmãos, Deus, Ele se agrada muito dessa posição que você toma diante dEle. Pedindo a Ele força, pedindo a Ele graça. Amém, meus irmãos? Porque você está sendo preparado para uma nova obra. Você está sendo preparado, aleluia, para algo grande. Grande, minha irmã. Grande, meu irmão. Amém? Então aceita o processo. Vai dando glória a Deus. Vai glorificando. Deus, eu não estou entendendo nada. Às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei por que isso, eu não estou entendendo nada. Mas me dá força, meu Pai, me dá força, me ajuda, me sustenta. Eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Você não precisa entender, irmã. Você não precisa entender, irmão. Você só precisa aceitar o processo e dizer, Deus, seja feito a tua vontade. Assim como Jesus também passou pelo processo aqui na terra de sofrimento, de angústia, de dor, foi cuspido, foi humilhado, foi apedrejado. Mas o que ele diz? Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amém, meus irmãos? Fica com esta palavra, com esta reflexão, com esta, aleluia, essa palavra, ela é combustível para a tua vida, para o que você está passando no dia de hoje, as provações que você está enfrentando. Não desista, Deus é contigo, Ele não te abandonou. Você não está só. O diabo não vai te destruir nessa prova, porque Deus não vai deixar. Amém, irmã? Amém, irmão? Você que está me ouvindo, você não vai ser destruída. Deus, Ele está te aperfeiçoando para algo maior. Ele quer te dar conhecimento e para que você tenha experiências. Você tem experiências para lá na frente ajudar pessoas através da tua experiência com Deus. Não tem nada perdido. Pelo contrário, está tudo ganho, porque tudo está na presença dEle. Tudo está ganho na presença dEle. Ele não vai jogar o teu sofrimento fora. Ele vai pegar esse teu sofrimento e transformar em vitória. Ele vai pegar as tuas lágrimas e vai transformar em bênçãos. Amém? Você crê? Toma posse no nome de Jesus desta palavra. Deus te abençoe. Leia aí Jeremias 18.
Amém? Um abraço para todos vocês, no nome do Senhor Jesus, e aos novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Seja bem-vinda, minhas irmãs. Aleluia. Todos vocês serão incluídos nas orações de todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.